que tá por trás desse excesso? Você falou dos acumuladores. O que tem por trás do excesso? Por que é tão difícil da gente soltar? Por que é tão difícil da gente dar destino para as coisas? Fala um pouco do excesso e da essência. Eu acredito que a gente está vivendo nessa fase, né? Eu até consigo perceber, acho que você também, um retorno das pessoas para uma vida mais simples. Porque a gente tinha essa vida mais simples, né? Se a gente falar com os nossos avós e tudo mais, eles não tinham tantas coisas, eles não tinham esse acúmulo. É engraçado quando você pega uma foto de vó, de família antiga, tá todo mundo com o mesmo tipo de roupa, com o mesmo tecido, porque comprava-se um rolo do tecido e fazia para todo mundo, e a toalha da mesa também. Então as pessoas se vestiam, né? E a gente foi crescendo de um ponto que as pessoas hoje, tudo está envolvido com o consumo. E as mídias fazem isso. Então, todos os dias você é convidado a comprar algo, a ter algo mais. E você fica com uma síndrome de escassez, de que se você não tem, você não é. Se você não tem, você não participa. Se você não faz parte daquela... É o tempo inteiro. Então, você tem que ter o último... Para você ir na academia, você tem que ter o último copo que foi lançado. Então, para você fazer tal coisa, você tem que ter... E esse tem que ter, para muitas pessoas isso tem virado uma doença. As pessoas compram coisas das quais elas não precisam, né? Com o dinheiro que elas não têm, para agradar gente que elas nem conhecem. A gente ouve muito essa frase, né? E ela tem um fundo de verdade, porque quando você chega em muitas casas, você vê muitas coisas com etiquetas, coisas que as pessoas compraram nem tiraram da caixa. Porque assim, o fato de eu tirar da loja e estar na minha casa já é meu. E ela não tem nem interesse mais naquilo, era o fato de comprar. E esses excessos têm adoecido muita gente, porque eu brinco assim, né, que antigamente você comparava a sua casa com a casa do seu vizinho. Hoje em dia você compara com a casa da Kim Kardashian, né? Aí você compara tudo com esse algo inatingível. Então você sempre vai achar que falta alguma coisa para você. Então você percebe isso nos excessos. A organização, não tem como você organizar excessos, não tem como você organizar coisas inúteis. Então por isso que a gente sempre fala de primeiro você tirar o desnecessário, tirar o inútil, tirar o que não faz sentido e depois organizar. Nunca organizar coisas inúteis. Porque essa liberdade, né? Porque ele te dá uma liberdade quando você tira aquilo que não faz mais sentido para você. E depois você organiza o que ficou, você vai ter uma casa muito melhor. Você vai ter uma casa de coisas que você gosta. Sim. Então, é impossível organizar os excessos. É impossível, é desnecessário, né? É trabalhoso. Você organizar coisas que você não vai usar. Sim. E interessante que você até fala no livro do essencialismo, né? Sim. E tem o livro maravilhoso do essencialismo, do Greg McKeown, que é um clássico. Mas eu acho tão interessante essa percepção da essência e esse paralelo com o excesso. As palavras até muito parecidas, né? Excesso e essência. Mas me parece que o excesso esconde da gente a essência. Então, a gente vai vivendo uma vida cada vez mais faltando sentido, faltando propósito, em que a gente vai se sentindo até meio que despersonalizado. É como se eu não me sentisse parte da minha própria vida. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, mas que vida é essa que eu tô vivendo? Parece que eu vou me separando de mim, não pertenço à minha própria vida, as coisas não fazem muito sentido, eu faço um monte de coisa, mas parece que o que de fato Deus me chamou para fazer, eu não consigo fazer, é difícil encaixar tempo para isso. E me parece, mesmo uma parábola do semeador, os espinhos sufocando, esmagando a essência. E muitos de nós deixando de ser a gente, perdendo a essência, porque a gente está preso no excesso. E aí a gente precisa, a primeira coisa, eliminar. E aí, dentro desse processo de eliminar, de deixar ir coisas, como que eu percebo, ou como que eu faço esse processo? Você até fala disso de forma mais prática no livro. Como eliminar coisas?
O essencialismo, eu fiz um paralelo aí, trouxe um pouco da psicologia, do pensamento, do sentimento e da ação, do comportamento. Que na comportamental a gente fala muito, né? Que o pensamento gera o sentimento que gera o comportamento. E o que acontece? Se isso não primeiro internalizar na sua cabeça do porquê eu vou tirar os excessos, isso vier para o seu coração, eu realmente preciso fazer isso, não vai acontecer. Então você precisa entender primeiro o porquê que eu tô tendo tanto excesso assim. Por que a gente tá, sabe? Por que os meus filhos estão sempre infelizes, querendo mais coisa, mais brinquedos? Alguma coisa tá faltando, né? Existe um jargão que fala que atrás de todo excesso existe uma falta. Às vezes a gente tenta suprir. Eu falo muito disso, né? A gente vai pro shopping para suprir. Você não tá precisando de nada, mas você tá cansada às vezes. Você tá querendo, mas eu trabalhei tanto, eu mereço. Você tá querendo suprir algo que não tem a ver com aquela compra. Então, o excesso, primeiro, ele tem que passar por que eu tô comprando tanto? Por que eu tô atulhando tanto a minha casa com coisas? O que tá faltando, o que tá fazendo eu fugir para coisas. E quando você entende um pouco disso, que você está transferindo alguns problemas e aquilo nunca vai suprir, porque depois que você comprou aquela última peça, você vai comprar uma outra, daí o problema vem, você vai comprar de novo, você vai estar sempre nesse ciclo, comprando, tentando suprir, comprando. E também não só compra, mas a comida também, né? A compulsão vem disso também, né? Tentar suprir outras dores. Então, quando você entende que o primeiro entender por que eu tô nesse ciclo, e depois você consegue fazer isso com menos dores. Porque desapegar também é dolorido. É aquilo que a gente até falou no outro também. Você vai eliminar coisas que não são ruins, são até coisas muito boas, mas não são boas para você, não fazem sentido na sua casa atualmente, não fazem sentido para sua família. Então podem abençoar outras pessoas, então você pode se livrar do excesso até ajudando outras pessoas, isso vai te dar muito mais alegria também. Então o excesso ele pode ser e tem uma conexão, de alguma forma, entre excesso, generosidade, porque se eu tenho excesso, muito provavelmente Deus me deu aquilo para abençoar alguém, ou eu posso abençoar alguém. Então, existem pessoas que podem ser abençoadas nesse processo de eliminar os meus excessos. Existem bênçãos escondidas em meio ao meu excesso, mas eu preciso passar por esse processo de entender, peraí, eu tô fugindo do quê, né? Qual é a falta que eu tô tentando compensar a partir de um excesso? Que carência ou que lacuna que eu tô tentando preencher a partir dessa falsa segurança de ter muitas coisas, né? E aí, na prática, por exemplo, vamos falar de um guarda-roupa ou de um armário, de uma sala, de um ambiente. Como que eu faço isso na prática? Como que você indica fazer isso na prática, essa eliminação de excessos? Então, para a gente ter noção do que a gente tem, não adianta eu chegar e abrir um armário e mexer numa gaveta. Aquilo não vai me dar uma noção exata da quantidade de coisas que eu tenho. Então, o ideal é que você consiga tirar tudo para você ver a quantidade. Legal. Porque quando você categoriza tudo, e daí você fala, você põe na pilha, e você fala, gente, mas eu tenho tudo isso de calça jeans mesmo? Você se assusta com as coisas que você tem. Você relembra coisas que você fala, gente, eu não lembrava mais que eu tinha essa peça. Porque estava tão escondido ali no caos da bagunça que eu não lembrava mais. E você acha coisas, gente, isso aqui era da minha adolescência, isso aqui era de quando nossa, isso aqui era do meu filho, isso aqui. Então você começa a achar coisas. Para quem nunca fez esse processo, é muito bacana você tirar tudo. Claro que se você estiver fazendo sozinho, não tira tudo porque vai ficar muito cansativo e você não vai conseguir concluir. Então faz por partes. Mas é importante assim, se eu vou organizar agora minha roupa de academia, por exemplo, eu tirar tudo que é desse assunto. Se eu vou mexer na cozinha, é panela que eu vou ver hoje, então eu vou tirar todas. Então eu fraciono
por Por assunto. nichos, por assuntos. Eu vou tirar todos, vou tirar aquelas que estão lá na despensa que eu uso só de vez em quando, eu vou tirar. Porque quando eu conseguir dimensionar a quantidade que eu tenho, fica muito mais fácil eu falar, não, eu tenho muito mesmo. Nossa, eu não tenho necessidade de tudo isso. Eu posso diminuir um pouco. Claro que a gente está falando de pessoas que precisam de espaço, né? Porque, de repente, você tem uma casa que acomoda tudo que você tem. E está organizada e está tudo bem. Você pode ter. A gente não é contra. Sim, o essencialismo não é sobre ter pouco, né? Não, é sobre ter o que é essencial para ter o que você. é essencial. Por exemplo, você tem uma célula na sua casa, um encontro, que vocês DNA, chamam de DNA, né? E aí, você precisa ter coisas para você receber essas pessoas. Sim. Você precisa, às vezes, ter cadeiras sobressalentes para que você possa acomodar bem essas pessoas. Então, não é que eu tenho que ficar com 4 cadeiras na minha casa. Não, eu tenho que ficar o que é essencial para o meu modo de vida. Então, se o essencial é eu receber 12 pessoas, uma mesa com 12 é o essencial para mim, mesmo na minha família, nós sendo em 4, tá tudo bem. O que é essencial para mim. Então a gente precisa entender um pouco disso pra gente não sair, né? Sim, não achar tirar que conclusões. é sobre ter pouco ou ter muito. Não, é sobre ter o essencial. Ter o essencial. E o essencial passa, por exemplo, tem mães que elas já vão levar o filho para a escola com a roupa de academia e dali já vai pro mercado e não sei o quê. Então ela usa muito mais roupa de academia do que uma outra pessoa, que não faz tanto. Então o essencial para ela é aquilo, é ter essa gaveta organizada, Então, é entender o essencial para cada pessoa. Uma pessoa que não cozinha em casa, que não come, ela não tem. Não é essencial para ela ter um monte uma quantidade de panela. Ela pode ter 2 ou 3. Já uma pessoa que recebe bastante, vai ter mais. Então, a gente tem que entender o que é essencial pra gente, pra nossa casa, pra nossa família. Sim. Então, o essencial tem muito a ver com a minha essência, né? Exatamente. Vem dessa mesma raiz. Então, eu vou tirar tudo e vou ver o que é essencial e o que é excesso. Excesso, distração. Legal. E aí a primeira coisa, então, eu vou olhar para aquele todo, vou ter uma noção de quantidade e aí eu vou eliminar. E como eliminar? Você falou de algumas formas, né? Uma delas é doar. E o que mais que a gente pode fazer para não ficar perdido nessa eliminação? Na hora de eliminar, o que você tem que começar pensando é o que eu vou ficar, o que eu quero para mim. Porque às vezes a pessoa começa da forma errada, ela começa tirando o que eu não quero. Tá, legal. Isso já faz assim, aí você começa a ver aquela pilha de coisa que você tá tirando e fala, tô tirando muito. Quando você decide o que eu quero ficar, então eu vou fazer livros hoje, eu vou mexer nos meus livros. Então, quais livros eu quero ficar mesmo? Que são importantes, que eu quero reler, Legal. Aí, ok. Decididos que eu quero ficar, fica muito mais claro pra mim. Pro que eu disse sim, aí fica mais fácil dizer não. Exatamente. Aí você consegue se dispor com mais facilidade. A mesma coisa a roupa. Por que eu tô escolhendo essas roupas? Porque essas me caem bem, essas comunicam a imagem que eu quero passar agora. E já essas aqui não, elas comunicam uma outra fase da minha vida, uma outra época, não faz mais sentido eu usar isso aqui. Aí fica muito mais fácil você tirar esses excessos. Legal, então primeiro eu escolho o que eu quero, que tem a ver com a minha essência, depois eu vou eliminar o excesso que tem a ver com o que não tem, não é o sim que eu disse, é o não. E aí dentro dos nãos, como é que eu sei o que eu dou, o que eu vendo, o que eu jogo fora? Eu vi que você fala um pouco sobre isso no livro. Quais destinos, assim, a gente pode dar para aquilo que a gente está deixando? A primeira que a gente tem que eliminar é o lixo. É o que não serve para ninguém, para nada. Porque às vezes a pessoa acha que, assim, alguma coisa que está quebrado... Você imagina que você tem uma impressora na sua casa que está quebrada. Você vai dar para alguém consertar? Se você sabe que aquilo não vale a pena o conserto, que você já deixou ali de lado, então você vai dar para uma pessoa gastar com aquilo, aquilo ali é lixo eletrônico, tem que ser descartado. Eu tô com uma sacola aqui de meia que só tem um pé, gente. Né? Excesso se você for para uma ONG que trabalha esse tipo de, né, a Puquê faz um trabalho com cobertores e tudo mais, se não for isso, é descarte.
Então, o que não serve para você, que não tem mais destino, não dá mais para ser reaproveitado, é lixo. Tá. Um sapato que tá todo, né, esfarelento, que não tem condições, é lixo, não tem como doar. Pronto, a gente viu até muito disso no Rio Grande do Sul, Sim. né? Pessoas recebendo doações que não tinham condições de ser usadas. Você imagina, a pessoa já está numa situação de completa vulnerabilidade. Ela vai ganhar coisas que não têm condições de ser usadas. Então, a gente tem que ter esse critério do que não tem condições Sim. de ser aproveitado por ninguém. Então, Isso organizar descarte. é jogar lixo no lixo. Jogar o lixo no lixo. E dar nome certo às coisas. Isso é realmente lixo, tá? Não tem condições. Estar em bom estado simplesmente não combina com a minha vida atual. Não faz sentido com a minha casa atual. Então, eu tenho um equipamento de ginástica, eu tenho uma mala que ela está em bom estado, só que está em excesso. Então, eu posso doar. Então, eu vou abençoar alguém. Geralmente, eu sempre oriento começar pelas pessoas de perto. Sim. Sabe, abençoa os de perto. Então, a sua funcionária que trabalha na sua casa todos os dias, um prestador, um jardineiro, alguém que faz o serviço ali para você, essas pessoas ficam extremamente felizes. E é aquilo que o Paulo Borges diz, né? Que a nossa riqueza sempre é a pobreza de alguém, né? Todo mundo tem uma riqueza e uma pobreza, e geralmente aquilo que a gente tem muito tá faltando para alguém. Tá faltando para alguém, né? Tá faltando para alguém. Então, a gente tem que ter esse coração generoso de entender que aquilo pode abençoar essa pessoa. E às vezes é tudo que ela está precisando. É impressionante como Deus, ele vai fazendo conexões de coisas que você tem uma bicicleta que você tá sobrando na sua casa, já tá enferrujando ali, porque ninguém... Sim. E de repente você fala para uma pessoa, ela fala... Gente, eu tô orando por uma bicicleta faz um tempo. Isso eu vejo, mas assim... com muita frequência.